Nós iremos refletir um pouco dentro do tema da palavra do Senhor, e com base nessa data especial que a gente comemora, o tema da mensagem de hoje é a Bíblia, o nosso GPS. Quem aqui já usou um recurso de GPS algum dia? Levanta a mão, só para eu. Acho que a maioria de nós, é um negócio que já faz parte do nosso dia a dia, né? O GPS, ele foi inventado na época da guerra, como ferramenta de guerra para ajudar nas atividades militares, mas logo o GPS caiu no uso e no domínio público, né? Ele é uma sigla em inglês que significa Sistema de Posicionamento Global. E a função do GPS é ajudar a gente a se localizar, a chegar no destino certo. No caso do GPS localizador que a gente conhece, nem sempre dá muito certo. Eu não sei você, mas eu já ouvi uma vozinha dizendo assim: o localizador está perdido. Eu segui ele, fiz tudo que ele mandou, chegou no momento, ele falou assim: agora eu não sei mais onde eu estou, em outras palavras, né? Ou acaba levando a gente para um destino que não é o que a gente queria ir. Mas a Bíblia, como o nosso GPS, eu vou usar a sigla inventada aqui pelos americanos com uma definição diferente. E vai ser o seguinte: guia para a salvação. Esse GPS não erra, não falha. Se você usar o GPS, você vai chegar no caminho certo, e o caminho que ele quer te levar é a salvação. Amém? Vamos seguir, trilhar um pouco nesse caminho? Então, eu quero convidar vocês, nós vamos embasar a nossa reflexão nessa noite em apenas um verso do Salmo 119. Sorte de vocês que é só um, né? Já pensou se eu fosse usar o Salmo inteiro? Diz que é o maior da Bíblia, né? Ele tem 176 versos, mas nós vamos usar só um. Então, o verso 105, se você conseguir ler ali na projeção, nós vamos ler juntos, pode ser? Vamos tentar? A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Bom, nós vamos examinar esse versículo e tentar extrair dele alguns ensinamentos, alguns esclarecimentos sobre como usar, qual é a utilidade desse GPS no nosso dia a dia. Vamos lá? Primeiro esclarecimento que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que a Bíblia nos livra do caminho errado. Amém? Vamos tentar repetir comigo? A Bíblia nos livra do caminho errado. Bom, o salmista começa dizendo, esse verso, diz que a Bíblia é como uma lâmpada. Você sabe o que é lâmpada, né? E nos nossos dias, nós temos lâmpadas que iluminam muito. Há poucos anos, a gente usava a lâmpada incandescente. Hoje, ela nem é permitida mais a venda dela, né? Já foi proibida por questões de preservação do meio ambiente. A gente usa, geralmente, essa lâmpada fluorescente, mas que quase não está usando mais. O que está usando mais agora? LED. Que, além de ser bem mais cara, também ilumina bem mais, não é verdade? A gente encontra lâmpadas de LED aí muito potentes. São capazes de iluminar estádios inteiros, shows inteiros, fazer um verdadeiro holofote. Mas a lâmpada do salmista era assim? Gente, o tempo que esse salmo foi escrito, o conceito de lâmpada era muito diferente. Lâmpada era um instrumento muito útil, mas era assim, uma vasilha, um objeto em formato de tigela pequena, que continha ali um pouco de óleo, e um pavio, que era aceso, e que as pessoas podiam usar para proporcionar um pouquinho de luz. Era mais ou menos isso aí, ó.
No hebraico, a palavra traduzida ali por lâmpada no português é nir. E diz que realmente era uma coisa assim, que uma luz... Eu diria que a gente pode comparar uma luz de uma vela. Uma velinha pequena. Você já teve a experiência de quando acaba a luz elétrica na sua casa, você acender uma vela? Ajuda? Ajuda. Mas se compara com a luz elétrica? Não, mas ajuda. Melhor uma vela do que nenhuma vela quando acaba a luz, né? Mas era essa a ideia. A ideia é que, quando começamos a procurar conhecer a palavra de Deus, a ler, a ter intimidade com ela, o nosso entendimento vai sendo iluminado. A luz começa a entrar. E a nossa natureza, que vivia ali, sem nenhuma luz, quando acende uma luzinha, já faz diferença. Quando você vem à igreja a primeira vez, quando você se depara pela primeira vez com o conteúdo da palavra de Deus, você já não está no escuro. Já começa a iluminar, já começa a direcionar. E a luz do salmista ali, a lâmpada do salmista, ela fazia toda a diferença para evitar o caminho errado. A palavra de Deus, ela é importantíssima para nos mostrar qual é o caminho errado. A Bíblia diz, e esse versículo que está projetado aí em 2 de Pedro, capítulo 1, final do versículo 19, diz assim: vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha num lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Quando você se expõe à palavra de Deus, essa pequena luz já começa a te livrar do erro. As trevas da sua vida começam a desaparecer do seu coração. Nós devemos lembrar que Jesus é a luz do mundo. O Evangelho diz que Jesus é a luz do mundo. E quando seguimos a Jesus, a escuridão vai desaparecer. Amém? Talvez você esteja vendo hoje, pensando nesse tema que nos está sendo proposto, sobre o GPS, Guia para a Salvação, que talvez o Espírito Santo traga na sua mente, no seu coração, que você tem escolhido caminhos errados. Que os caminhos pelos quais você tem andado são de trevas. Que caminho você tem andado? Nós vimos aqui na encenação uma jovem que primeiro recebe a vida de quem? De Deus. E se depara com tudo de bom que Deus tem para oferecer para ela. Mas o caminho errado logo a assedia. Através de oferta de droga, de álcool, de prazer, de ilusão, de decepção. A Bíblia diz em Provérbios 14, verso 12, que há caminho que ao homem parece certo. Mas no final, ele vai encontrar o quê? Morte. Não adianta, essas ofertas que o mundo dá, a princípio parece atrativo, parece interessante, parece convidativo, mas o fim delas é a morte. Então, Jesus, a palavra de Deus, quer nos livrar do caminho errado. Deus deseja fazer com que Cristo brilhe em sua vida. E é por isso que a palavra de Deus vem nos livrar. Pare de tentar dizer, de achar com orgulho que a gente é dono do próprio nariz, que a gente sabe o que está fazendo, que eu posso andar nos meus próprios caminhos, que eu sei para onde eu devo ir. Nós não sabemos. Sem a palavra de Deus, a gente não consegue se livrar do caminho errado. É preciso que a gente comece a dar ouvidos, a ouvir a palavra de Deus, a se expor a ela, para que o Espírito Santo possa mudar a nossa vida e trazer de volta a vida plena que Deus preparou. O segundo esclarecimento que eu queria trazer com vocês, com base nesse texto do Salmo 119, verso 105, é que além de nos livrar do caminho errado,
A Bíblia nos ensina o caminho certo. Vamos repetir comigo? A Bíblia nos indica o caminho certo. Bom, o Salmo 105 ainda diz assim, no início, na segunda parte do verso: iluminado por suas palavras, consigo enxergar o caminho. Lucas, dá mais um clique aí, por favor, que eu acho que o verso está aí. Aí, ó. A tua palavra ilumina os meus caminhos. Gente, ter a luz no caminho certo faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando a luz da palavra de Deus mostra onde eu estou andando, eu consigo enxergar qual o caminho que eu tenho que seguir. E aí eu consigo andar num caminho seguro, tomar a decisão de optar por um rumo seguro. Mas qual é o caminho certo? A Bíblia diz qual é o caminho certo? Vocês têm ideia de qual é o caminho? Alguém lembra de um versículo que diz qual é o caminho? Está em João 14, versículo 6. Vamos ler esse versículo. Lucas. Está lá, vamos ler junto? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você é bom de português? Quem aqui se acha bom de português? Tem só uma mãozinha levantada, tem gente corajosa aqui, hein? Levantou uma mão, é corajosa. Qual é o valor do artigo numa frase? Tome, Thaís. Foi o Lucas que levantou a mão? Entendi, desculpa. Eu ouvi uma história legal, explicando o valor do artigo numa frase. Diz que uma mulher foi ao shopping e comprou uma roupa lá, e o celular do marido tem um aplicativo que avisa o quê? Quando o cartão de crédito passa. Gente, esse sonzinho da mensagem chegando, que saiu o dinheiro do cartão, não é confortável, principalmente para os maridos, né? E a hora que o marido viu a mensagem, o quanto a mulher gastou, ele ficou em pânico. E aí, quando a mulher chegou em casa, falou assim: mulher, o que você fez? Eu comprei um negocinho. Mas o que você comprou para gastar tanto? Comprei um sutiã. Falei assim, um sutiã? Ela falou assim, não, benzinha, eu comprei o sutiã. Aí ele aprendeu o valor do artigo. Você já ouviu dizer por aí que todos os caminhos levam a Deus? Mentira. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que para chegar a Deus só há um caminho. O caminho. A verdade. A vida. Quem é o caminho? Jesus. Quer chegar no destino certo? Quer chegar a Deus? Segue o caminho. Só existe esse caminho verdadeiro. Ele é o único que a Bíblia registra, ele é o único que é importante, e ele é o único que pode nos levar, nos indicar o caminho certo para chegar ao nosso destino seguro. Ainda no verso 105, diz que a luz, que essa luz clareia o meu caminho. A luz da palavra de Deus clareia que parte do caminho do salmista? Clareia todo o caminho, gente. A ideia é, enquanto você vai andando e usando a palavra, ela vai clareando o caminho que você vai passar. A luz não ficou lá atrás, a lâmpada não ficou lá atrás no início do caminho e você seguiu o resto dos caminhos no escuro. Não, ela vai andando junto. Quando você anda com a palavra no dia a dia, ela vai clareando o seu caminho, iluminando a sua estrada o tempo todo. É uma luz que nunca se apaga. Toda vez que você tiver em dúvida de o que fazer da sua vida, você recorre a quem? A luz, a palavra. Ela vai te dizer, vai por aqui, vai por lá, vira à direita, vira à esquerda. A palavra de Deus vai direcionando a vida da gente. Agora, eu queria que você pensasse, por que o salmista, o que tinha de errado no caminho dele, que ele precisava dessa luz por todo o caminho?
No próprio Salmo 119, no versículo 109, dá um indício do que ele precisava tanto da luz. O início do versículo diz assim: a minha vida está sempre em perigo. E num outro verso, pode avançar, Luquinhas. No outro verso, verso 110, ainda diz uma outra coisa. Inimigos poderiam me preparar armadilha. Olha lá. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim. Perceba a importância de ter um caminho iluminado. Agora, pensa comigo. Só o salmista esbarrava com esses dois perigos? Ou você também sofre a mesma situação? Será que a nossa vida está sempre em perigo? Será que, no nosso dia a dia, inimigos, geralmente com muito mais evidência, inimigos espirituais, estão tramando armadilha contra você? Estão tramando armadilha contra a sua vida. Eles querem a todo custo te roubar das mãos do teu Senhor. Eles pelejam ferozmente para te roubar do caminho certo. Eles trabalham contra você. Eles lutam. E, às vezes, se a gente não tiver muito apegado com a luz, que é a palavra, a gente desvia do caminho. A gente se afasta. É importante ter um caminho iluminado. Como que o salmista resolvia esse problema desses dois versos? Avança, Lucas, vamos ver como é que ele resolveu esse problema. Bom, no verso 109, o problema que ele tinha contra os perigos... Mais um clique, filho, por favor. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. O que acontecia com ele? Os outros preparavam a armadilha, mas como ele não se desviava do caminho, da luz, da palavra de Deus, ele não caía na armadilha. O Senhor mostrava, ó, sai fora. E ele conseguia desviar o seu caminho do perigo. A outra orientação diz que, ele fala assim no verso 109, a minha vida está sempre em perigo, mas eu não me esqueço da tua lei. O que ele fazia? Lembrava da palavra de Deus. E conforme ele lembra, a vida dele deixava de correr perigo, porque ele lembrava do que o Senhor tinha promessa na vida dele. Deus tem promessa na sua vida, irmão. Deus tem bênção para você. Deus tem livramento para você. Deus tem coisas boas para te oferecer. Então, por mais que você esteja em perigo, que os inimigos preparem armadilha contra você, você está protegido quando você está andando apegado à palavra do Senhor. Nós devemos realmente nos esforçar para encontrarmos na palavra esse direcionamento para nos permanecermos no caminho certo. Bom, eu quero concluir essa reflexão dessa noite dizendo que realmente o Salmo 119 ele é o mais longo da Bíblia, que ele tem 176 versos, como vocês já disseram, mas só tem um assunto no Salmo inteiro. Que assunto é esse? Palavra de Deus. O valor, a importância que a palavra de Deus tinha na vista dos salmistas. E entre todas as imagens associadas ao longo do salmo inteirinho, nós usamos e vimos aqui nessa noite, apenas com base em um versículo, a ilustração de que a palavra é luz. A luz é importante para você? Vamos fazer um exercício? Feche os seus olhos por alguns minutos. Veja se você consegue ficar alguns segundos com os olhos fechados. É agradável? É confortável não ver? Tem gente que já desistiu. Nem está tentando. Imagina o que ia ser da sua vida. Pode abrir os olhos, pode abrir. Tente imaginar a sua vida no escuro. Tem gente que vive assim? Tem. E é possível, a gente sabe. Mas não é confortável. Não é agradável. Não é fácil. Tente imaginar você dirigir o seu veículo à noite, sem os faróis.
Tente imaginar você passar por caminhos desconhecidos, sem nenhuma luz, sem nenhuma lanterna no celular, sem nenhum farolete, sem nada para indicar o caminho, para te mostrar qual é o perigo, aonde você pode se meter numa roubada. Deus sabe que aqui, talvez nós estejamos exteriormente com a vida bem iluminada, com as casas bem abastecidas de lâmpadas de LED, com os carros com faróis potentes, com uma iluminação elétrica bem confortável. Mas é possível que o interior de algumas pessoas estejam ainda escurecidos, estejam em trevas, que o pecado esteja trazendo essa situação de desconforto, de insegurança, de insatisfação, de escuridão. Deus pode iluminar a nossa vida. Não só hoje, todos os dias. Quando escolhemos andar pela palavra dEle, Ele ilumina nosso caminho, Ele nos tira das trevas, afinal, Ele é a luz do mundo. Quem quer andar na luz, anda com Jesus, segue o caminho, anda pela palavra. Nós vamos concluir. Eu quero convidar vocês a ler comigo o último versículo que está ali projetado. Vamos ler bem fortes, com bastante coragem. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus nos ajude a manter essa luz bem acesa dentro do nosso coração.